Meu nome é Alan e esse vídeo faz parte da unidade de projetos elétricos prediais do curso técnico em eletrotécnica. Agora vamos aprender a dimensionar eletroduto. Por que dimensionar o eletroduto é tão importante? É importante por dois motivos principais. O primeiro é permitir que futuramente novos condutores possam ser passados no mesmo eletroduto e facilitar a manutenção, caso se precise retirar algum condutor. O segundo motivo está relacionado à facilidade de passagem dos condutores sem que danos sejam causados à isolação, devido ao atrito com as paredes de um conduto muito apertado. O dimensionamento deve ser baseado na NBR 5410. Segundo a norma, a soma das áreas externas de todos os condutores no eletroduto não pode exceder 53% da área útil do conduto, no caso de existir apenas um condutor. Já quando tem dois condutores dentro do eletroduto, a taxa de ocupação não pode passar de 31%. Por fim, nos demais casos, a taxa de ocupação deve ser menor que 40%. Mas como calcular a área de ocupação do condutor? A área deve ser calculada com base no diâmetro total do condutor, incluindo a espessura da isolação e cobertura, se houver. Portanto, o diâmetro nominal do condutor, por exemplo 2,5 mm, servirá apenas para referenciar o cabo que está sendo utilizado. O cálculo da área de ocupação será feito através do diâmetro externo. Mas como encontrar o diâmetro externo de condutores? Além de medir diretamente, você pode utilizar catálogos dos fabricantes, que sempre mostram o diâmetro externo. Essa tabela é do fabricante Corfil, para condutores com isolação de 70 graus sem cobertura. Observa-se que o condutor de 2,5 mm possui diâmetro externo de 3,57 mm. Esse diâmetro inclui a área condutora mais a isolação. Já para condutores unipolares com isolação por 90 graus, temos essa tabela. Nela, observa-se que um cabo de seção condutora análogo ao anterior possui diâmetro externo de 5,19 mm. A diferença nos diâmetros dos condutores está na espessura da cobertura, que no cabo anterior não existe. Por fim, para condutores multipolares com isolação por 90 graus, tem-se essa tabela. Observa-se que para um condutor de 4 vias de 10 mm, o diâmetro externo é de 16,99 mm. Vamos fazer um exemplo de como calcular o dimensionamento de um conduto. Imagine que o conduto em questão seja esse. Por ele passam os circuitos 8 e 30. O circuito 30 é trifásico, possui 3 fases, um neutro e um condutor de proteção, todos de 4 mm. Já o circuito 8 é monofásico, com uma fase, um neutro e um retorno, todos com 2,5 mm. Nesse caso, os condutores possuem isolação em PVC de 70 graus, sendo 5 condutores de 4 mm e 3 de 2,5 mm. Segundo a 5410, a soma de suas áreas deve ser menor do que 40% da área interna do eletroduto. O primeiro passo para resolver esse dimensionamento é encontrar os diâmetros externos dos condutores. Depois, calcular a área total dos condutores, incluindo isolação e cobertura, se houver. O terceiro passo é somar as áreas de todos os condutores. Com a área total de ocupação dos condutores, faça uma regra de 3 para encontrar a área mínima que o eletroduto deve possuir para respeitar a taxa de ocupação definida na 5410. Por fim, calcule o diâmetro mínimo que o eletroduto deve ter. Vamos lá então. Primeiro passo, encontrar os diâmetros externos dos condutores. O condutor de 2,5 mm² possui diâmetro externo de 3,57 mm. Já o condutor de 4 mm² possui diâmetro externo de 4,1 mm. Guardem esses valores e vamos passar para o próximo passo. Calcular as áreas da seção circular externa dos condutores. A equação da área de um círculo é π vezes o diâmetro ao quadrado, tudo dividido por 4. No caso do condutor de 2,5 mm², temos um diâmetro externo de 3,57 mm. Então, a equação será π vezes 3,57 ao quadrado, dividido por 4. A área externa do cabo é 10 mm². Já para o condutor de 4 mm², cujo diâmetro externo é de 4,1 mm, temos π vezes 4,1 ao quadrado, dividido por 4. A área total será 13,2 mm. No passo 3, devemos somar as áreas de todos os condutores, lembrando que nesse conduto há 3 cabos de 2,5 mm e 5 de 4 mm².
Portanto, teremos 3 vezes 10 mais 5 vezes 13,2. No final das contas, a área de ocupação total do eletroduto é 96 milímetros quadrados. Agora a gente pode fazer uma regra de 3 para descobrir qual que é a área mínima do eletroduto. Então, a área interna do condutor é igual a 100%, enquanto a área ocupada pelos condutores é 40%. Regra de 3 simples, basta multiplicar cruzado e substituir o valor da área total dos condutores. Nesse caso, teremos que a área do eletroduto vezes 40% é igual a 96 vezes 100%. Fazendo 40% passar para o lado direito da equação, temos que a área do eletroduto deve ser 240 milímetros quadrados. Esse valor encontrado é a área interna mínima que o eletroduto deve possuir para respeitar a NBR 5410. Como eletrodutos não são vendidos pela sua área útil interna, precisamos calcular o diâmetro. Vamos usar a equação de cálculo da área, porém vamos isolar o diâmetro, que será igual a raiz quadrada de 4 vezes a área dividido por π. Jogando o valor da área na equação, tem-se que o diâmetro do eletroduto deve ser de 17,5 mm. Novamente, esse valor é o diâmetro mínimo necessário para que o eletroduto respeite a NBR 5410. Procurando os catálogos dos fabricantes, podemos definir que o eletroduto de 3/4 de polegada atende à norma. Essa foi a aula de dimensionamento de condutos. Estudem e até a próxima!